Livro de ouvido apresenta A Metamorfose, de Franz Kafka, em 1000 palavras. Narração: Ione Lopes. Gregor Samsa, um jovem caixeiro viajante, acorda uma manhã transformado em um inseto gigante. Ele fica horrorizado ao perceber sua nova condição. Com um corpo duro, numerosas patas e uma sensação de estranhamento total. Enquanto tenta se acostumar a essa nova realidade, ele se preocupa com o fato de ter perdido o trem para o trabalho. Algo impensável, pois é o principal responsável pelo sustento de sua família. Gregor vive com seus pais e sua irmã Grete e trabalha arduamente para pagar as dívidas do pai e garantir um futuro melhor para todos. Sua mãe bate na porta, perguntando se ele está bem. Gregor responde, mas sua voz soa estranha e incompreensível. Ele tenta se levantar, mas suas novas patas tornam tudo muito difícil. Enquanto luta para sair da cama, o gerente de sua firma chega à casa, preocupado com o atraso de Gregor. A família, nervosa, tenta abrir a porta do quarto, mas Gregor a mantém trancada. Com muito esforço, ele finalmente consegue destrancar a porta usando sua boca. E o gerente e a família veem com horror sua nova forma. O gerente recua assustado e foge, enquanto a mãe de Gregor desmaia, e seu pai, chocado e com raiva, o empurra de volta para o quarto com uma bengala, machucando-o no processo. Gregor, agora confinado, começa a refletir sobre sua vida e a relação com sua família. Ele se sente cada vez mais isolado e alienado, não apenas pela sua nova aparência, mas pela forma como sua família reage a ele. Grete, sua irmã, é a única que continua a mostrar alguma compaixão. Ela traz comida para Gregor e limpa o quarto, embora faça isso com relutância e nojo. Ela experimenta diferentes tipos de comida para ver o que ele consegue comer, descobrindo que Gregor agora prefere restos e alimentos estragados. No entanto, à medida que o tempo passa, Grete começa a se ressentir da situação. Ela se cansa de cuidar de Gregor e gradualmente começa a negligenciá-lo. A situação financeira da família se deteriora rapidamente. Antes, Gregor era o principal provedor, mas agora seus pais e sua irmã precisam encontrar maneiras de ganhar dinheiro. O pai de Gregor, que havia se aposentado, consegue um emprego como mensageiro em um banco. A mãe, apesar da saúde frágil, começa a costurar roupas para fora. E Grete trabalha como vendedora. A casa, outrora organizada e confortável, torna-se cada vez mais apertada e desorganizada, refletindo a tensão crescente. Gregor, sentindo-se cada vez mais culpado por ser um fardo para sua família, passa a maior parte do tempo escondido debaixo de um sofá, coberto por um lençol, tentando não incomodá-los. Ele percebe que sua presença está causando uma enorme tensão e sofrimento. A relação com sua irmã, que antes era carinhosa e protetora, deteriora-se rapidamente. Grete, que antes cuidava dele com dedicação, agora evita entrar no quarto de Gregor e começa a falar dele como se fosse uma criatura desprezível. A transformação de Gregor não é apenas física, mas também emocional. Ele se sente cada vez mais desconectado de sua própria humanidade, e suas reflexões tornam-se sombrias e desesperadoras. Ele percebe que nunca mais poderá viver como antes, e essa realidade é devastadora. Ele passa a maior parte do tempo em estado de apatia, sentindo-se inútil e indesejado. A família decide alugar um quarto para 3 inquilinos, para ganhar dinheiro extra. Esses inquilinos são rigorosos e exigentes, e a família tenta mantê-los longe de Gregor para evitar qualquer incidente. Certa noite, enquanto Grete toca violino para os inquilinos, Gregor, atraído pela música,
sai do quarto e a rasteja em direção à sala. Os inquilinos, ao verem o inseto, ficam horrorizados e ameaçam deixar a casa sem pagar o aluguel. A família, desesperada, empurra Gregor de volta para o quarto. Gretchen, exasperada, diz aos pais que não podem continuar vivendo daquela maneira e que precisam se livrar de Gregor. A mãe de Gregor tenta proteger o filho, mas o pai concorda com Gretchen, embora relutantemente. Gregor, ouvindo a conversa, sente-se profundamente magoado e decide que a única maneira de aliviar o sofrimento da família é desaparecer. Naquela noite, ele rasteja para o centro do quarto exausto e gravemente ferido, e morre. Na manhã seguinte, a empregada da família encontra o corpo de Gregor e avisa a família. Os Sansa, aliviados com a morte de Gregor, sentem que um grande peso foi tirado de seus ombros. Eles demitem a empregada e passam o dia limpando a casa e discutindo seus planos para o futuro. O pai de Gregor escreve para os empregadores de Gretchen e da mãe, pedindo um dia de folga para que possam se recompor. A família decide sair para um passeio de bonde e passa a tarde no campo, recuperando-se do trauma. Eles percebem que, apesar das dificuldades, podem começar uma nova vida. O pai de Gregor, que antes parecia cansado e envelhecido, mostra-se mais enérgico e otimista. A mãe também parece revigorada e cheia de esperanças para o futuro. Durante o passeio, os pais de Gregor observam Gretchen, que se transformou em uma jovem bonita e promissora. Eles decidem encontrar um bom marido para ela, acreditando que isso garantirá um futuro estável para todos. Em seu retorno para casa, eles sentem uma nova energia e otimismo. A morte de Gregor, embora trágica, simboliza o fim de um período sombrio e o início de uma nova fase para os Sansa. Enquanto isso, Gretchen floresce em sua nova vida, finalmente livre das responsabilidades esmagadoras que antes carregava. Ela se dedica ao seu trabalho e começa a fazer planos para o futuro, determinada a construir uma vida melhor para si mesma e para sua família. Ela se torna mais confiante e independente, e seus pais a incentivam a buscar novas oportunidades e a construir um futuro melhor. A família, unida pela experiência traumática e fortalecida pelo amor e pela esperança, se sente pronta para enfrentar os desafios e as oportunidades que a vida lhes reserva. O pai de Gregor, que havia se mostrado severo e intransigente, também passa por uma transformação. Ele se torna mais compreensivo e carinhoso com Gretchen, reconhecendo a necessidade de apoiar e incentivar sua filha, em vez de apenas exigir dela. A mãe, que havia sofrido tanto com a transformação de Gregor, recupera a saúde e a vitalidade, dedicando-se a cuidar da casa e apoiar os planos de Gretchen. Os inquilinos que haviam causado tanta tensão são expulsos da casa e a família Sansa encontra um novo propósito e esperança para o futuro. Assim, a história de A Metamorfose termina com a família Sansa encontrando um novo propósito e esperança, deixando para trás a tragédia da transformação de Gregor e buscando uma vida mais promissora e feliz. Eles decidem mudar-se para um apartamento menor e mais adequado à nova realidade, buscando um ambiente que lhes permita prosperar e encontrar a felicidade.